Hã? Eu não Pode sei se foi falar. com você essa história, cara. Você lembra uma vez, não sei se foi com você ou com outra pessoa, mas que a gente foi fazer uma palestra em algum lugar em Novo Hamburgo, eu acho. E aí você não leu a palestra direito, e aí tinha uma coisa da Ana. Isso Aí, aí, é isso? isso É aí. isso. É. Ah, então foi você. Foi Foi contigo. assim, ó. Sabe o que que foi? Já tá online? Ainda Era, não. era o aviso de negociação de ações, né? Sabe o que Da Bovespa. aconteceu? Sabe o que aconteceu, Guilherme? Era para ser o Guido. Era o Guido que dava Ah, palestra, acho. Estamos online. Está online. Tá, daí o que aconteceu? Aí a gente foi, eles falaram, bah, o Guido não veio. Ah, o Thales fala de qualquer jeito, lá, o Thales sabe falar. Daí eu fui falar. Então tá. Vamos dar boas-vindas para a turma aí, né? Bom, boa noite, pessoal, clientes, amigos, né? Obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência, pelo carinho, né? A gente quer aqui receber, a gente está honrado de receber uma das pessoas que foi reconhecida em 2018 entre as 50 pessoas mais influentes do mundo. E em 2019 entrou no ranking da Forbes dos 20 brasileiros mais ricos do mundo. Fundador e CEO da XP Inc., né? Guilherme Schmoll. Muito boa noite, muito obrigado, Guilherme, pelo teu tempo aí, pela honra de ter a tua presença conosco aí, com os clientes e amigos da Omar Investimentos. Marcelo e Thales, o prazer é todo meu. Vocês são amigos antigos, né? Eu estava comentando aqui de quando é que eu conheci o Thales, né? Foi em 2005, né? Fazem 16 anos que a gente é parceiro. E, bom, espero ajudar no bate-papo, né? O nome da empresa é muito bom, né? Omar Investimentos lembra o nosso Buffett, né? Então, o nome, vocês acertaram, aliás, não só o nome, né? O nome e a competência vocês acertaram em cheio. Bom, É isso. espero ajudar no bate-papo. Muito obrigado, Guilherme. A gente fica honrado. Cara. E só por que a gente pensou e bolou, né? Te chamou assim, né? Para fazer essa live, né? Pô, XP, tu veio lá do Rio para Porto Alegre, iniciou a XP, né? A primeira filial da XP foi aqui no Hamburgo, né? E nesse ano a gente faz um caminho um pouco inverso, né? O Mar, que é de Novo Hamburgo, né? Que é aqui desde sempre. O Thales deu desde 2005 a XP. Eu entrei para o time XP ali em 2008. Em 2008 eu era assessor júnior do Thales, né? E hoje a gente é sócio na operação. E nesse ano a gente fez o caminho de ir para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente, no mês passado, inaugurou a nossa filial no Rio de Janeiro. Estamos com um time bacana lá de 8 assessores. Então, pô, achamos um caminho aí coincidente, né, casual, assim, com a história da XP. Né? O link, né? O link de ir para lá, coincidentemente, para o Rio de Janeiro. Tudo foi direcionado para lá, né, Guilherme? Tu vê? Eu me lembro tu indo para lá, né, cara? Quando comprou lá, foi só tu, né? Foi só tua mochilinha naquela casa. Não sei se tu... Foi um desafio, né, Guilherme? Teve que virar tudo ali, né? Foi, sem dúvida. A nossa trajetória, né, assim, só voltando um passo anterior, né, a empresa começou em 2001. A gente faz no dia 12 de maio desse ano, daqui a 2, 3 meses, a gente faz 20 anos de empresa, né? E a empresa começou literalmente comigo mesmo, né? Era só eu no começo, né? Morando em Porto Alegre, sozinho e tal. E a gente começou sendo um agente autônomo. E aí a empresa foi crescendo, e naquela época não tinha uma empresa como a XP que suportavam os assessores de investimento e assim por diante, então a profissão ela não existia, né? Então chegou um belo momento, né, quando o Thales comentou sobre eu achei que era hora de comprar uma corretora. E acabou que eu encontrei a última corretora do ranking, era uma corretora carioca chamada American Invest, e eu fui atrás dela e acabei conseguindo fechar negócio com o antigo dono dessa corretora, que era o Clebinho,
e eu fui com uma mochila mesmo, né? Isso aí. Comentou, fui lá tentar negociar com ele, aí ele topou fechar o negócio, e aí um mês depois eu estava morando no Rio de Janeiro, levei minha esposa junto, e aí em julho de 2007 começou a XP Investimentos Corretora, porque durante 7 anos era XP Investimentos Agentes Autônomos, né? Então, a gente só foi ter um sócio estratégico mesmo 10 anos depois, né? Então, eu sempre conto que esses 10 anos iniciais foram literalmente na raça, né? A gente aprendeu a empreender sem apoio de ninguém, aprendeu ganhando muita humildade, né? Batendo com a cabeça na parede no bom sentido, aprendendo a dividir a empresa com pessoas boas, né? E no final isso é super importante, né? É bom você começar por baixo, é bom você conhecer todas as etapas do processo, isso te ajuda a se fortalecer no futuro. É bom tu falar isso aí, porque eu ando com esse teu livro aqui embaixo do braço, aqui por Novo Hamburgo, né, Guilherme? No meu carro tem sempre uma caixa de livro teu aí, eu fico distribuindo para meus amigos. Muitos aí que estão vendo a nossa live aí já leram o teu livro, na raça mesmo, né? Então já sabe dessa história aí, né? Eu vou te contar uma coisa, Thales. Eu confesso que eu folhei o livro, tá? Eu não consegui. É muito estranho você ler uma história, você ler um livro que conta a sua trajetória, né? Esse livro, na verdade, ele não é meu, né? Esse livro quem fez foi uma autora independente. No começo eu até fiquei um pouco chateado com ela. Eu não queria que ela divulgasse, né? Assim, na minha cabeça, escrever um livro só quando você tivesse velhinho, né? Esse era o conceito que eu tinha na minha cabeça. Mas, no final, a gente acabou se entendendo e ficou muito legal. E, assim, eu, 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 eu sinto que o livro acaba inspirando muita gente, né? É bacana, mais brasileiros acreditarem que é possível, sim, atingir o seu sonho grande sem buscar nenhum tipo de atalho, né? Começando de casa quase, né? Sem apoio de ninguém. Então, por quanto mais empreendedores estiverem no Brasil, mais a gente forma um país melhor, né? E também, assim, o ponto é, cada fase tem um tipo de dificuldade, né? Que a gente nota, assim, hoje, olha a facilidade que a gente está tendo aqui, nessa nossa live aqui, conversando em tempo real, com cursos online, tudo. Naquela época lá atrás, para te promover, que foi o grande insight, foi a questão dos cursos, né? E eu me lembro como é que era para a gente fazer o curso. A gente tinha que esperar a data, a gente tinha que fazer um depósito. Te lembra que a gente botava o valor, mais tantos centavos, daí tu era o inscrito número 23. Daí, se botasse 24 centavos, tu era inscrito número 24. A forma de organização tinha que ser muito manual, né? Era bem assim mesmo, assim. O, a, a forma que no final, eu acredito muito em tentativa e erro, né? Eu não acredito muito em modelos onde você monta o seu business plan e você sai com ele fechado, né? Eu gosto de coisas que começam pequeno e que vão ficando grande dependendo da evolução do projeto, né? Então, por lá no começo, né, quando eu comecei em 2001, eu achava que tinha que montar uma área comercial e tinha que visitar as pessoas, né? Mas eu, um carioca em Porto Alegre, sem conhecer ninguém, 24 anos de idade, né, não conseguia convencer nada, né? E aí, né, comecei a perceber que o caminho era, de repente, começar a ensinar, né? Começar a fazer alguns encontros na XP e falar um pouco sobre o mercado financeiro. E aí também não funcionou. E aí a gente teve a ideia de lançar o curso que ensinava as pessoas a investir em ações, né? Então, assim, você vai tentando algumas coisas, as que vão dando errado você vai interrompendo rápido e as que vão dando certo você vai investindo mais, né? E no começo era isso mesmo, né? Você não tinha escala, você agendava um curso por semana, as pessoas tinham que se locomover, ficavam 3 dias com a gente, né? Mas aquilo ajudou a gente a aprender muita coisa, né? Então, assim, o aprendizado mais importante é você mudar a cultura de um país em relação a determinado tema. Assim, o melhor caminho é você empoderar as pessoas, né? Quanto mais conhecimento você levar, quanto mais conteúdo você der,
mais as pessoas se sentem confortáveis e mais você vai mudando o comportamento das pessoas, né? Lá em 2001 eram 30 mil pessoas que investiam em ações no Brasil. Hoje são são quase 3 milhões e meio de pessoas, né? Multiplicou por 1.000, mais de 1.000 vezes, né? Então, aliás, mais de 100 vezes, desculpa. Então, assim, a gente ajudou a construir essa transformação toda e, acima de tudo, com educação, com conhecimento, que ainda é parte importante da empresa, né? Eu lembro quando eu entrei no XP ali em 2008, eu peguei essa fase de transição ali de cadastros, né? Então, pô, tinha os cadastros dos clientes de uma outra corretora, tinha que fazer na XP. E aí os clientes, pô, quem é XP? O que é XP? Né? Então, pô, a gente teve N casos de clientes fazerem um aporte, fazerem uma, duas operações e tirarem o dinheiro do banco, né? Para ver se o dinheiro voltava para o banco mesmo, né? Para testar. Para testar, né? Será que Então, o sistema está certo? pô, Vai voltar? naquela época a gente tinha que provar que a XP não era um fundo de quintal e que a gente não era picareta, né? E hoje, depois dessa história linda aí, desse sucesso todo, fazendo 20 anos, né? Tudo mudou e muito, né? Realmente essa causa nobre aí de levar o brasileiro a investir melhor, realmente cuidar do patrimônio do cliente, né? E agora tem uma outra novidade importante aí na vida da XP, que é a Vila XP, né? Como é que é essa história aí da Vila XP? Até um gancho anterior, Marcelo, você comentou sobre o nome, sobre a credibilidade, né? E eu me lembro que no começo as pessoas falavam, mas XP tem a ver com a Microsoft. Aí eu fazia aquela cara assim, meio que é melhor não falar nada, né? Isso é segredo, né? Porque com isso, né, ficava tentando buscar credibilidade emprestada, né? E aí teve outro momento que falaram, tá, mas a XP é do Ike? Falaram, não, de repente pode ser, né? Então foi bem assim mesmo, né? Mas sobre a Vila XP, olha, toda crise traz muitas oportunidades, né? Você tem que saber aproveitá-las. E óbvio que essa crise que a gente está vivendo até hoje é uma tragédia, né? Mas uma das coisas boas que ela nos trouxe foi aprender que você consegue trabalhar de casa, de forma descentralizada, sem perder capacidade de entrega e tendo muito mais qualidade de vida, né? Então foi um pouco isso que a gente aprendeu. No começo, quando começou a pandemia, a gente é tão inovador que o segundo caso de Covid no Brasil foi nosso, tá? Então foi um gaúcho, inclusive, né? O Guilherme Colber. Pô, velho. E aí a gente teve que botar todo mundo em casa. Óbvio que foi uma confusão grande, mas aí depois a empresa ela vai se adaptando, né? E se você faz o dever de casa, né? Se você garantiu a cultura certa, se você fez a meritocracia da companhia, se você colocou as pessoas certas na posição certa, quando acontece uma confusão dessa, as pessoas sabem agir, né? E um belo momento, uns 3 meses depois da pandemia, a gente começou a se programar e a montar a nossa volta, né? Olha, como é que a gente vai voltar? Coloca acrílico entre as mesas, entre as baias, né? Compra um monte de álcool gel, compra uma tonelada de máscaras, e assim foi, né? Aí, pô, uma hora a gente virou e falou, gente, mas será que a gente tem que voltar? Será que não é uma oportunidade a gente reconstruir a governança corporativa da empresa e fazer de um outro jeito? Quando a gente trabalha em São Paulo, é diferente, né? São Paulo é uma capital muito dura e a gente nem tinha esse dado antigamente, mas o tempo que as pessoas gastam em média no trânsito, são 4.000 funcionários, 2 horas e meia mais ou menos, ou seja, 1 hora e 15 em cada perna. Eu moro do lado da empresa e se eu for de carro é meia hora. Se eu moro do lado, 1,5 km a pé. Então, a vida em capital é muito dura. E por conta disso você acaba não tendo qualidade de vida, você não vê o seu filho, você não faz um exercício, você não se alimenta bem muitas vezes. Então, quando a gente decidiu que era possível sim construir uma empresa onde as pessoas ficariam mais tempo de casa, mais tempo em casa, a empresa ficaria mais descentralizada e seria possível construir um conceito de uma Vila XP, que seria um ambiente inspirador, ao melhor estilo Silicon Valley, onde você iria lá muito mais no intuito de encontrar a sua equipe, de
de falar de cultura, de trocar melhores práticas, de lançar projetos, que são coisas que são melhores feitas pessoalmente, né? Aí a gente decidiu dar esse cavalo de pau, digamos assim, né? De construir a vila, e a gente está totalmente animado. Assim, a empresa nunca teve tão engajada, as pessoas estão, mesmo que trancadas em casa, em parte ainda, estão extremamente felizes. As entregas aumentaram brutalmente, então tem um ciclo muito bom, né? Mais qualidade de vida, mais entrega, a empresa ela tem menos custos operacionais, os clientes, por consequência, vão ser melhores atendidos, e a vila fica pronta agora em janeiro já. A gente começou a obra tem uns 2 meses atrás, são 4 fases, né? Na verdade, a fase 1 acaba em janeiro, e linda, assim. Eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai ser referência não só no Brasil, mas no mundo, né? São várias quadras de esporte, é, tem muita natureza, tem uma trilha de 10 quilômetros. Então, eu acredito muito nisso. Assim, pessoas em lugares inspiradas, com liberdade, fazem mágica, literalmente. Então, esse vai ser o intuito lá da vila. Vocês estão convidados. Assim que estiver pronto, a gente marca um. Tá. Mas sabe que isso é geral. Eu acho que todo mundo está empolgado com essa vila. Está todo mundo. Acho que não só o pessoal direto aí, mas também o pessoal do escritório. Está todo mundo pensando que isso foi uma ideia muito assim voltada para o bem o bem comum das pessoas, né? Voltada para a pessoa, né? É inspirador, né? E eu imagino a alegria, né, Guilherme? A alegria que está da turma toda e a expectativa, né? De sair daquele centro, porque a gente vai lá, é um negócio realmente, até chegar lá, né, Guilherme? Antigamente a gente ia para Porto Alegre, o cara ia para Porto Alegre e voltar. Depois Rio de Janeiro também era fácil, né? Mas São Paulo é complicado chegar lá, né? E, Thales, o que é bacana é que esse lugar onde a gente está fazendo a Vila XP fica literalmente colado ao aeroporto Catarina, que é um aeroporto executivo internacional que fica em São Paulo. Então, Vai assim, ser ele tem todo um charme diferente, né? Porque imagina você ter uma sede inspiradora com um aeroporto executivo internacional do lado, né? Um complexo que tem 2 shoppings, onde a gente, inclusive, é sócio. A gente tem um fundo nosso, que é o XP Malls, que é listado em bolsa, que, inclusive, ele tem metade desse shopping center. Fica a 35 minutos de São Paulo, então não é tão distante assim. E, assim, as pessoas não vão ter que ir lá todo dia, né? Elas vão lá um dia na semana, 2 dias no máximo, né? Fazer essas coisas que a gente entende que sejam melhores feitas pessoalmente do que virtualmente, né? Então, estamos todos muito animados. aqui a gente, provavelmente muitos aqui, os clientes, a maioria, se for observar, são empreendedores, gostam de empreender, e agora com esse desafio que teve nesse momento da pandemia, é bom ouvir esse tipo de coisa, porque dá uma oxigenada no cérebro, a pessoa começa a pensar em outras alternativas, né? Que é a história que sempre fala da empurrar a vaca para o valo, né? Tipo assim, vamos matar a vaca, né? Eu me lembro que 2001 foi o grande problema foi as Torres Gêmeas, né? Uma grande crise. 2007 nós estávamos ali num crescimento com a investment grade e tal, e aí vem a crise de 2008, justamente um ano depois da XP virar corretora, né? 2008 veio a crise de novo e também foi ali, vamos crescer na crise. E agora esse ano de novo, né? É mais uma fonte inspiradora de mudança, né? A crise inspirando a mudança, né? Foi aí, pela primeira vez, captamos mais que a poupança, né? Tem que ser comemorado, né? Captamos mais que a poupança. Campeão nacional aí, né? E nessas... Fala aí, Lemin. O que eu ia comentar sobre a poupança, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu cresci a vida inteira com meu pai, que é médico, né? Minha mãe é artista plástica, me levando a montar a minha poupança, né? Você ganhava um dinheirinho lá na infância, né?
Você ganhava aquele envelopinho no aniversário e falava, olha, isso aqui você vai botar na sua caderneta de poupança, né? E no final, por que a gente tem tanto isso na cabeça, né? Por que criaram essa verdade, né? Um produto que rende 70% do CDI e tem aniversário mensal, né? Mas essa verdade foi construída porque a poupança é o investimento que o banco te paga o menor juros possível. Então, foram as campanhas de marketing que foram feitas em massa lá atrás, não tinha rede social, ninguém pouco questionava, e aquilo foi virando natural. Você quer montar a sua aposentadoria, você tem que comprar caderneta de poupança, e os bancos e os seus gerentes vendem um produto, né? Não é à toa que o produto segue crescendo, né? Ele cresce não é porque a pessoa quer a poupança, porque tem algum gerente lá que está fazendo a venda desse produto. E por incrível que pareça, hoje 25% de tudo que as pessoas físicas investem no Brasil está na caderneta de poupança. São 30 milhões de brasileiros que investem nela. Então, nosso trabalho só está começando, tá? Tem muito chão pela frente. É o oceano azul, né? É. Guilherme, deixa eu puxar um outro gancho, a gente falando de desafio, né, que foi esse ano, né? E hoje a XP é uma empresa bastante reconhecida, né? O Grupo XP Investimentos, corretora de seguros, a XP Gestão, as corretoras Clear e Rico, o Banco XP agora, Infomani e tudo mais. Valor de mercado de mais de 100 bi, né? Mais de 600 bi sob custódia, que começou com uma decepção, né? Com uma demissão lá no Rio de Janeiro, né? Foi o gatilho de startar esse negócio aqui em Porto Alegre, né? Além da Vila XP, que nasceu esse ano também numa adversidade, né? A XP fez um novo recorde esse ano de captação. Que outros momentos de grande adversidade te impulsionaram para conquistas marcantes aí que tu tem na memória? Foram tantas, cara, foram tantas coisas, né? Eu não sei nem por onde começar. Acho que um pouco a nossa cultura de empresa, a cultura empresarial da empresa é baseada num tripé, né? Sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Então, a cultura de sonho grande, de estar sempre inventando algo diferente, obviamente que inventando no bom sentido, né? Sempre baseado em fatos e dados, né? Sempre da forma correta, é muito presente, né? Então, quando a gente pega assim, tentando buscar alguns fatos marcantes, né? A gente, quando começou a nossa área educacional lá atrás, foi bem marcante. Depois, quando a gente montou a nossa Asset Management em 2005. Depois, em 2007, quando a gente comprou a corretora de valores. Em 2010, quando a gente teve um fundo que apostou na gente, que era o fundo da coroa britânica, chamado Actis. Eu falava na época que se a rainha Elizabeth topou ser nossa sócia, você não vai querer investir com a gente, né? Aí depois, em 2012, entrou um fundo americano chamado GA, também foi bem marcante. Ali entre 2010 e 2011 a gente comprou o Infomoney. Entre 2010 e 2015 também a gente comprou alguns concorrentes no mercado. A gente comprou a marca Clear. Na sequência a gente comprou a marca Rico também. Depois a gente fez a operação com o Itaú há 4 anos atrás. E acho que, por fim, a gente acabou fazendo o nosso IPO na NASA, que faz 1 ano e pouquinho atrás, né? Isso é um pouco do resumo, mas tem muito mais coisa do que isso, né? A própria Expert, né? Impressionante, né? Impressionante o que virou aquilo, né, Guilherme? Lá, eu lembro, 2011, eu acho que foi a primeira. E o tamanho que ficou, né? Cada vez maior, cada vez maior. Teve uma que até o nome era cada vez maior, uma coisa maior de todas. Era um negócio muito gigante, né? E cada vez fica maior, né? A gente, a gente começou a Expert porque eu fui visitar uma feira em 2010 da Charles Schwab, né? Charles Schwab é a XP americana, né? Era o nosso grande benchmark. Aliás, é o nosso grande benchmark lá fora. E eu sempre gostei de visitar a empresa que me inspirasse, né? Então, eu já tinha ido na empresa algumas vezes e tinha essa feira deles que era em São Francisco,
Aí eu juntei uma turma aqui da empresa, a gente foi para lá, ficamos uma semana em São Francisco, a gente entrou na feira, falou, caramba, cara, o que os caras fizeram aqui? Fizeram uma convenção de investimentos, era um salão enorme, né? E eu acabei conhecendo o Charles Schwab, né, que era um senhor, né, já tá bem velhinho hoje em dia. Bati um papo com ele de 1 minuto ali no corredor, né, me apresentei. Falei, olha, eu queria um dia montar o que você montou aqui no Brasil, né? E aí a gente acabou a visita na convenção e a gente falou, olha, a gente tem que fazer a primeira Expo no Brasil. E a nossa sede ficava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí a gente falou, ó, então daqui a 2, 3 meses a gente faz a nossa Expo, alugamos um espaço no hotel, no começo tinham talvez 8, 10 estandes, desses 8, 10 estandes, 6 eram nossos, né? Era XP, Asset, era Infomoney, É. eram essas coisas. E aí começou. E ano passado, aliás, em 2019, a nossa feira se transformou na maior feira de investimentos do mundo. Então, maior do que a própria Schwab, né? Tiveram pessoas da Schwab que vieram aqui há 2 anos atrás porque quiseram usar a gente como benchmark. Então, Perdeu. então cuidado com os seus sonhos, né? Uma hora eles acontecem. Superando o mestre, né? A questão, o case do investimento da rainha, né, do sócio da rainha é bacana, né? Eu falo há muito tempo, há muitos anos, eu falo que o nosso negócio ele não é investimento, nosso negócio é credibilidade, né? O investimento a gente eventualmente erra, mas acerta muito mais do que erra. Mas na credibilidade a gente não pode nunca errar, né? Então o cliente confia algo muito importante, fundamental para a gente a cada dia, né? E é nosso papel honrar isso, né? Honrar isso. E a grande maioria também é empreendedor, né? Além de estar acumulando patrimônio para suas famílias, né? Todos são empreendedores e enfrentam desafios enormes aí no dia a dia, né? E pegando o crescimento da XP e a cabeça muito de ser flexível, né, polivalente em muitas situações, o empreendedor hoje está crescendo, precisa se ajustar rapidamente, muda de função dentro da sua empresa, se adapta. Guilherme, que dica tu dá assim, para o cliente, para o empresário que está expandindo os seus negócios, né? E às vezes não tem uma dificuldade às vezes, de enxergar um pouco mais adiante e dar um passo de assumir mais risco, expandir seus negócios. Olha, as- a dica que eu dou, algumas dicas que eu posso dar, né? Talvez separar 2 ou 3 aqui. Acho que a primeira muita gente gosta de sonhar grande, que é importante que todos sonhem grande, e começar grande, né? Eu acho isso um grande erro, né? Acho que você não tem que ter vergonha de começar pequeno. Sonha grande, sim, mas tente começar do quarto de casa, da garagem. Começa o mais leve possível, porque no começo você vai mudar de opinião várias vezes. Aquilo que você achava que era numa direção vai ser em outra. E se você construir uma estrutura muito engessada e muito cara, vai ser difícil fazer o zigue-zague que sempre é necessário. Então, as histórias mais extraordinárias que eu já conheci na vida começaram dessa forma, né? Vocês mesmos, né? Vocês começaram também de forma super simples, né? E aí, aos pouquinhos, você vai linkando os pontos e você, depois de errar e acertar algumas vezes, quando você começa a acertar, você começa cada vez mais a fazer com que o projeto fique grande. Então, acho que essa dica é uma dica boa. Controlar sempre muito bem os custos fixos, né? São eles que vão te matar. Eu diria que construir uma empresa que tenha um propósito muito claro e que você consiga comunicar isso à sua equipe interna. E por fim, eu diria que toda empresa é feita de pessoas, né? Os líderes de uma empresa precisam se perguntar menos
precisam se preocupar menos com os processos, né, que estão sendo feitos e mais com as pessoas que fazem os processos, né? Quando você aprende o que é meritocracia, né? Sei que é uma palavra clichê, né? Todo mundo se diz uma empresa meritocrática, né? Mas pouquíssimas empresas são mesmo, né? Então, você conseguir atrair as pessoas certas, que combinam com o seu propósito, as pessoas que têm a mesma sintonia com os seus valores, né? Então, você conseguir explicar os seus valores de uma forma simples, como eu expliquei anteriormente, né? A XP tem 3 valores: sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Então, pessoas que combinem com o propósito, pessoas que combinem com os valores e realmente fazer com que as pessoas tenham metas claras e alinhamentos muito bem feitos, né? Então, quando você faz isso tudo, eu chamo isso de meritocracia. Acho que se você juntar essas 4 coisas que eu falei, acho que você vai conseguir ser um bom empresário. Muito bom, muito bom. Uma coisa que a gente sempre comenta assim como é bom ter uma locomotiva dessas, né? A gente é um vagãozinho ali, né? Então a gente tem uma locomotiva dessa, que tem uma cabeça dessa e que está pensando sempre no crescimento, porque a estrutura da corretora ela cresce organicamente, mas ela também cresce trazendo junto os escritórios, né? Então isso é uma coisa que é difícil conseguir um modelo assim, né? Um modelo interessante de crescimento onde a expansão da locomotiva reflete a expansão dos vagões que vem junto com ela, né? Então, isso é uma coisa que é muito valorosa, né? O que você está comentando, né? E em parte foi o sucesso nosso até então, quando a gente pensa no sistema financeiro, né? O sistema financeiro tem lá os grandes bancos, que têm suas agências, que têm os seus gerentes de cada agência. Isso é um formato, né? É um formato hierárquico, é um formato tradicional, né? O que a gente fez foi um ecossistema de empreendedorismo. Isso faz com que as coisas fiquem muito mais alinhadas, né? Vocês são meus sócios aí na ponta, né? A gente coexiste, né? A gente não vai conseguir ter sucesso sem vocês e vocês não vão conseguir ter sucesso sem a gente, né? E a gente sabe que quando a gente se transforma em empreendedor, né, diferentemente de quando você é um funcionário, e por mais que existam funcionários brilhantes e super comprometidos, quando é a sua empresa que está ali, você não tem horário, você não tem. Você faz qualquer coisa, né? Você serve cafezinho, você visita o cliente, atende uma ligação de madrugada, você sabe que você não tem plano B, né? E no final isso faz com que tudo fique mais forte, né? Um empreendedor sempre é mais forte do que um funcionário, porque é a vida dele, né? Ninguém decide empreender sem acreditar que aquilo é para sempre. E bem ou mal, quando você pensa num funcionário, ele sempre tem estruturalmente a opção de trocar de emprego, né? Vocês dois e eu aqui, a gente não tem essa opção, né? Não Ou tem dá essa certo ou dá vontade, certo. né? Bom, se tu Então, quiser vir para cá, tem lugar para ti, tá, Guilherme? Se pô, quiser vir, pode vir aí, tá? A turma que agora no último ano, principalmente, isso ganhou uma extração, né? Os gerentes de banco, né? Se desligando e vindo, né, se conectar à corretora, né? Os escritórios. A gente fala muito, né? Pô, a partir de agora, você é o dono da agência, né? Você é o dono da agência. Tudo que acontecer aqui dentro reflete em você, né? é isso aí. São uma equipe nova, nós somos uma equipe do Rio de Janeiro, basicamente são bancários, então a gente nota essa gana que eles têm por também querer usar todo esse know-how que eles têm para converter em negócio para eles e crescer junto, né? Então, mudou bastante também o conceito na cabeça dos gerentes de banco, né? Do pessoal do mercado financeiro em si, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai mudar ainda mais, né? Quando a gente usa os benchmarks lá de fora, né? Como eu comentei da Charles Schwab, do ponto de vista de investimentos, 90% do que se poupa nos Estados Unidos está fora dos bancos. Aqui no Brasil é o contrário, 90% dentro dos bancos, né? A profissão americana que mais cresceu ano passado, por incrível que pareça, foi a do Financial Advisor, né?
que é o agente autônomo brasileiro. São mais ou menos 500 mil agentes autônomos, assessores de investimentos atuando lá fora. Aqui no Brasil são 9 mil, 8 mil pessoas, né? É uma profissão que está começando, né? Até porque quando a gente pensava em dinheiro lá atrás, vinha na cabeça o quê? Vinha o gerente, vinha o banco, e até mais do que isso, né? O Brasil desde 94 tem os juros, mesmo com os 2% atuais, os juros médios anuais no Brasil é de 13% ao ano. Por que alguém vai querer aprender a investir, vai assumir riscos, se tem um cenário de retorno tão alto, liquidez elevada e baixo risco, né? Então, bem ou mal, você sabia que o banco te cobrava caro, mas você podia deixar o seu dinheiro aplicado no CDB, porque mesmo cobrando caro, tinha muito retorno, né? Agora, com a economia mais estabilizada, com juros baixos, a gente começa a virar um país normal. Você quer ganhar dinheiro investindo, vai ter que aprender a diversificar, vai ter que ter um assessor, vai ter que entender o que é longo prazo. E isso muda o Brasil como um todo, né? Porque cria a mentalidade de assumir riscos, né? Como um todo, né? Então as pessoas pensam mais em empreender, pensam em deixar de ser rentistas, né? Quando você imposta o capital porque tem juros baixos, você vira rentista, você pouco faz, você pouco arrisca, e por isso o país pouco cresce, né? Pensou mais em planejar, né? Começa a planejar melhor, né? Sai do modo automático, né? Isso era uma coisa meio que modo automático. Recebeu o dinheiro caía na conta, a conta já... me lembro muito há pouco tempo, remuneração automática, uma coisa então assim meia muito agressiva na questão de baixa rentabilidade, né? E agora não, agora as pessoas, tanto que a gente quando começa a conversar com os clientes, principalmente prospects, eles querem buscar conhecimento mesmo, mais do que virar a chave financeira, eles querem virar a chave do conhecimento. Eles querem saber como é que funciona determinado produto, a questão dos prazos, a questão de como fazer essa mudança conceitual na vida dele financeira. Então, é muito, muito recorrente essa questão deles querer aprender a manipular melhor os seus investimentos. Não, é isso. No final, a principal... Eu tenho uma tese, né? Que mudar o Brasil não é investir em educação, não é investir em saúde. Óbvio que são todos temas fundamentais, tá? Mas quando você mexe na taxa de juros de forma estrutural, não como foi mexido no passado, que foi mexido na marra, né? Quando você equilibra as contas públicas, quando você ajusta a despesa com receita, e aí, com isso, o país fica mais confiável e os juros estruturalmente ficam menores, né? Os juros menores, eles impulsionam o empreendedorismo. Então, se falta saúde, se falta hospital, se falta qualquer coisa, o capital resolve. As pessoas começam a empreender e começam a surgir faculdades, hospitais. A gente viu agora abrir o capital, a Redditor captou 20 bilhões de reais para investir, para construir outros hospitais e assim por diante. Então, os juros baixos, ele descentraliza o crescimento do Brasil e empodera a sociedade, empodera o capital, e é isso que gera emprego, é isso que gera renda, é isso que gera competição, é o que gera inovação. Então, é por isso que é tão importante que a gente defenda que as reformas aconteçam, porque é isso que vai garantir os juros baixos a longo prazo. E com isso, cada vez mais a economia gira e tudo acontece. É uma arma poderosíssima, né? E provoca o brasileiro a procurar investimentos mais qualificados, né? Deixa eu puxar mais uma outra inovação da XP que começou ano passado e ganhou bastante tração, falou do investimento do capital, né, hospitais e tudo mais. Uma coisa relevante para aplicações dos clientes aí, são os fundos de private equity, né? Ele pega cases como a XP, né, que foi aportada aí por um private equity grande, teve um menor sucesso, e isso até um ano atrás era inacessível por varejo, né? Hoje, já estão surgindo várias operações, né? E o cliente de varejo consegue participar de operações
super qualificadas, né? Quase que impensáveis, né? Há pouco tempo atrás, né? E hoje tem em mão essa arma poderosa de gerar valor, né? Sem som. Os fundos de... Só voltou? Voltou. Então, os fundos de PI são um amadurecimento natural do mercado financeiro brasileiro, né? Cada vez mais com... Opa! Eu estou online ainda, gente, ou não? Marcelo, Thales? Eles esperando liberar. Acho que é para todos. Voltamos, Guilherme. Fala, pessoal. Pô, Não sei se foi isso, foi aqui, deu uma pane aqui, mas estamos de volta aí. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim, está tudo ótimo. Mas, enfim, continuando, então. O que eu estava falando que essa indústria é um amadurecimento natural do mercado financeiro brasileiro. Assim, quando você tem um mercado mais maduro, você começa a investir em empresas antes delas serem listadas, né? Com isso, você tenta buscar retornos ainda maiores, e isso acontece naturalmente porque você acaba tendo menos liquidez, né? Quando você compra um fundo de ação, esse fundo tem liquidez D2, D3, D5, D10. Um fundo de PI é um fundo que normalmente tem um ciclo mínimo de 5 anos, né? Então você fica com o seu dinheiro preso por 5 anos, obviamente que você está buscando retornos maiores, né? Então, eu sempre acreditei que não existe maneira mais rentável a longo prazo do que investir em boas companhias, né? Investir em boas empresas que dão certo é a coisa mais rentável que existe. Então, assim, boa parte da minha carteira hoje está em fundos de ações e fundos de PI, e é a forma como você investe no capitalismo, né? E quando você faz um filtro bacana, você tem uma equipe por trás que sabe separar os bons empreendedores, os empreendedores que são obstinados, que têm boas teses, que têm boas equipes, que conseguem fazer meritocracia. Essas empresas são vencedoras a longo prazo e o preço delas multiplica exponencialmente, né? Olha o nosso exemplo, né? A gente, quando fez a operação com o fundo inglês lá em 2010, eles fizeram um valuation nosso de 500 milhões de reais. Então, 10 anos depois, vale, eu não sei quanto é que está o valor hoje, mas vale muitas vezes mais do que o que eles ofereceram. Então, é um pouco isso que esses fundos de private equity vão buscar no mercado, né? Boas companhias, boas teses, e a dica é sempre que você coloque o dinheiro que você não precise, né? Aquele dinheiro que não vai ser necessário no curto prazo, porque muitas vezes tem volatilidade, acontecem as crises, o que você não pode é precisar desse dinheiro nesses momentos, né? Mas se é o que você não precisa, escolha bons fundos, que a sua chance de êxito é muito grande. Gestores. Bom, Guilherme, vamos para fechar o nosso bate-papo aí que está extraordinário aí, mas tuas 3 filhas devem estar aí esperando para brincar um pouco, para jantar, né? As minhas também estão esperando em casa, detalhes lá. ô, Guilherme, aqui a fábrica funciona a fábrica aqui, viu? E tu acha que só tu tem filho aí, nós estamos tudo aqui, ó. E eles pedem, né? Eles pedem para mim. Mas assim, Guilherme, assim, eu estou muito feliz de falar contigo aí. E apesar de a gente ficar aí com essa tua atividade agora, essa distância, né, que a tua função exige aí, mas tu está exatamente igual quando eu te conheci, quando tu tinha 24 anos, né? Só até um pouco mais magro, até tá mais ajeitado aí, né? Mas assim, é interessante a gente poder ter acompanhado tudo isso, né? Assim, ter esse acesso que a gente teve, né?
a tua gana, teu empreendedorismo, os teus ensinamentos que tu dividia, sempre teve essa questão de compartilhar ensinamentos, né, de toda a rede. Então, a gente fica muito agradecido, cara, tá? Muito obrigado por nos ajudar também aqui. Eu sei que teu tempo é super escasso aí, mas que a tua vontade de ajudar, ela consegue superar essa tua falta de tempo aí. Então, a gente gostaria de agradecer muito essa ajuda aí, essa participação com com os nossos clientes, nossos amigos, nossa turma toda aí. Obrigado pela... Olha, foi um prazer. Eu achei que você ia contar aquela história, Thales. Pô, achei que você ia contar a história da palestra aí. Você ficou tímido agora? Da Ana? Da Ana. Pô, tinha que contar a história. Assim, o curso, o curso Aprenda, ele era só dado pelo Guilherme, pelo pessoal que comandava a XP, né? E um dia a gente marcou o curso e por algum problema, não sei, acho que foi trânsito, o professor não conseguiu chegar a tempo, né? E aí tu fala, o Thales vai lá vai dar o curso Thales, que o Thales está acostumado a falar. E eu falo muito, né? E aí eu fui lá, me botaram na frente, eu saí tocando slide, né? E era o slide, né? Na época era assim, né? Pô, chegou uma hora lá, tu apertava o botão, muito bem montado o negócio, chegou numa parte que era o aviso de negociação de ações, né? Ana. E aí vinha só uma flechinha, Ana. E eu olhei para trás assim, Ana, olhei, o que é a Ana, né? E o pessoal no fundão não queria falar nada, né? Todo mundo com vergonha. A Ana é a esposa do Guilherme, lá em Porto Alegre. Se vocês tiverem alguma dúvida, só a gente liga para ela, porque a Ana era o nosso back-office, sozinha, de toda a rede. Naquela época, ela sabia tudo de cabeça de todos os clientes, né, Guilherme? Ela era back-office de tudo, caía, qualquer coisa que acontecia, liga para a Ana, né? Então, e a Ana realmente era, né, Guilherme? Por muito tempo, ela que entendia tudo do que era aquela parafernália de coisa. Segurava a peteca, né? Segurava a peteca, né? E Mas Ana, na verdade, não é. É que Ana não era Ana, né? Ana era o aviso de negociação de ações. De ações, isso aí. E a turma inteira morreu de rir, né? Falou, não falaram nada. Quem estava assistindo não sabia do que eu estava falando, e os que sabiam ficaram quietos. E morreu de rir foram os assessores que estavam assistindo, né? E ninguém falou nada, deixa quieto. Daí depois que terminou, vieram me falar. Aí eu tive que ligar um por um para explicar. Aquela hora eu falei uma coisa errada. Mas foi gente, era muito bom. Não, acabei, desculpa, Thales. Não, eu acho que isso aí foi uma história que... Bom, a Ana sabe dessa história, né? A Ana tem que saber dessa história, porque, meu Deus, porque aquela mulher sofreu com a gente. Ela tinha que resolver tudo. Não, Ana é craque. Ana tá batendo a porta aqui já. Então tá, Guilherme. Muito obrigado. Gente, olha, foi um prazer. Foi um prazer. Assim, vocês são mais do que parceiros nossos, são amigos meus. Cresceram junto comigo. E a gente se encontra em breve. Espero essa confusão ficar um pouco menor. A gente marca um jantar aqui em São Paulo. Isso aí. Maravilha. Tá bom? Obrigado, Guilherme. Um abraço, gente. Valeu, um abraço, Marcelo. Tchau. Boa noite. Grande abraço. Obrigado, pessoal, que assistiu aí pela audiência. Boa noite, pessoal. Grande abraço para vocês. Tivemos um